A pessoa que está com um problema espiritual na vida dela, como você, terapeuta de constelação dos orixás, vai ajudar esta pessoa utilizando a constelação dos orixás universal. Bom, então esse vídeo aqui é para quem já é aluno, para quem já é aluna, para quem já é terapeuta de constelação dos orixás ou para quem vai utilizar para a própria vida, aplicar aí para a própria vida. Esse módulo extra sobre aplicabilidade da constelação universal. Mas também estou disponibilizando algumas aulas no YouTube, tá bom? E você que ainda não é aluna, pode procurar em comentários que você tem aí o link para conhecer como entrar na comunidade, como realizar este curso. Então a pessoa tem problema espiritual. Já foi dito no curso de introdução da constelação dos orixás o que é um problema espiritual, a partir de uma percepção da filosofia da psicologia africana, da sabedoria dos orixás, o que é um problema espiritual. Nossa, deu uma afogada aqui. No Ocidente, deve ser uma demanda espiritual, né? Perdão. No Ocidente, a gente tem a ideia de problema espiritual um pouco distorcida. A gente cria isso de uma forma mental. Isso é um problema espiritual. Isso é um problema material. Mas na psicologia dos orixás, na filosofia que a gente trabalha, que sustenta, que fundamenta a aplicação da constelação, a gente entende que a percepção ela é equivocada quando se trata de questões espirituais. Então, problemas que você tem na sua vida, elas acontecem em várias instâncias, em vários graus vibracionais. Aquilo que está acontecendo no sutil é chamado no Ocidente como espiritual. E aquilo que está acontecendo na dimensão mais densa, na dimensão física, chamado de problema material. Mas o que você precisa entender é que há uma relação direta entre os acontecimentos da dimensão física com a dimensão espiritual, que na verdade é uma separação apenas mental, didática, para você meio que entender a grandeza da criação. Mas é o mesmo problema. Então, as coisas que acontecem na dimensão física, elas são problemas espirituais. As coisas que acontecem nas dimensões sutis, elas apenas estão por vias de se materializar. Então, você passa a entender as dimensões sutis, aquelas que ainda não se materializaram, e dimensão física, aquelas que já têm essa densidade da matéria, tá? Então a pessoa que você vai atender está passando por problemas espirituais, pode ser ataques espirituais, pode ser que fizeram um trabalho contra ela, pode ser que ela esteja recebendo uma demanda muito grande de inveja, né? Os problemas espirituais que as pessoas têm, por detrás deles sempre tem o encarnado envolvido. O encarnado, ele que é a fonte energética para abastecer as entidades espirituais que estão no sutil, tá? Então, são através dessa força vital do corpo físico que essas entidades se alimentam. Então, a melhor forma de você ajudar a pessoa que está passando por problemas espirituais é ajudá-la a se encaixar nela, na vida dela, se alinhar aos princípios. E tem orixás principais para aquela situação que ela está vivendo. Então, para umas, o problema é a ausência de Ogum, para outras, o problema é a Oxum desequilibrada, para outras, a força do Exu Guardião, que é essa capa protetiva espiritual,
não está ativa, não está atuando, e tudo isso por conta da pessoa estar desencaixada. Então você vai ajudar a pessoa a se encaixar, tá? E claro que quando você abre esse campo, quando você ajuda ela a se alinhar aos princípios, a força vibracional que altera na configuração de alma dela, alma enquanto psique, isso já é o que ela precisa para cortar a frequência da demanda, da energia ruidosa, do ataque, e fazendo isso dependendo do grau de ataque que a pessoa está envolvida, né? Alguns atendimentos já são suficientes. No primeiro atendimento já é o suficiente, porque tem várias coisas que colaboram aí para que a pessoa tenha problemas espirituais. A começar pela desatenção, estar distraída, ingenuidade, por ela dar abertura para pessoas que ela não deveria ter dado. Então precisa cortar essa frequência. Então quando você interdita o encarnado envolvido com a demanda espiritual, pode ser um duelo psíquico, uma briga mental estabelecida entre dois encarnados que propicia, dá condições para que no plano espiritual essas entidades se alimentam dessa energia psíquica. Então tem várias coisas que você vai resolver pelo simples fato de você estar alinhando ela de acordo com os princípios. Olhando de uma outra forma, a pessoa que está em dia com os orixás, que na constelação dos orixás são os princípios vibracionais, ela estando alinhada aos orixás, isso não vai acontecer na vida dela. Vou dar um depoimento para vocês. Eu já atendi dezenas e centenas de dirigentes espirituais, sejam pastores, seja padre, e claro, presidente de centro espírita, e claro, pai de santo, mãe de santo, e inclusive sob ataques espirituais. E aí você vai me dizer, mas não tem os assentamentos, não tem os guias deles, né? Você, terapeuta de constelação dos orixás, aprenda a lidar com as situações de um lugar de energia vibracional. Não fica muito presa em conceitos teóricos de que o guia deixa, ou que faz parte da evolução. Isso é um jogo mental que para o Ocidente, ele muitas vezes tem essa necessidade que ele mesmo criou na cabeça dele de achar que ele está blindado de toda e qualquer demanda, e que ele tem entidades e protetores super poderosas, mas então como que mesmo assim ele está tomando cacetada na cara, né? A entidade é fraca. Então temos que buscar a compreender a vida a partir da realidade. Então a realidade que eu assisti é que centenas de dirigentes espirituais, alguns de 40 anos de vida, recebiam ataques espirituais. Essa é a realidade. Então lida com a realidade. Olha a sua volta, basta você ver dirigentes espirituais que não são imunes a receber esses ataques. Tá? Então nós somos terapeutas, nós vamos auxiliar, seja lá quem for, a voltar, a reorganizar a própria vida aí, tá? Então não caia no jogo de que a entidade é forte, a entidade é fraca. Você tem que ajudar a pessoa a voltar para si, a encaixar na vida, entrar o máximo que ela puder em sintonia com os orixás, para que então ela fique protegida. Então quem está alinhado está protegido ou mais protegido. Ninguém está completamente imune a qualquer tipo de ruído, de ataque. Nós temos que
estar atentos a isso, tá? Então você, terapeuta de constelação, vai atender alguém que está sofrendo demanda. E aí o que você vai ajudar a pessoa a perceber? Qual é o orixá que está ausente, ou quais são os orixás que estão ausentes na estrutura espiritual dela. E isso vai ser percebido durante a constelação. Conforme você vai constelando a pessoa, vai aparecendo ali quais são os orixás para aquela pessoa que estão ausentes, né? Então, por exemplo, está faltando Oxalá no campo da pessoa. Ela está desconectada de Oxalá. Então, os pensamentos dela, a fala dela, o comportamento dela, está dizendo que ela está fora da frequência vibracional de Oxalá. A ausência de Oxalá na vida dela gera desequilíbrios, porque aquilo que o mental dela está forçando na vida, porque as pessoas querem controlar a vida e criar a vida de qualquer forma, a qualquer custo, a partir daquilo que elas acreditam, e ninguém mexa nisso. Então essas pessoas, elas acabam saindo do fluxo divino. E quando você sai do fluxo divino, você fica o quê? Perdido vibracionalmente, energeticamente, né? Você não está canalizando a frequência vibracional de Oxalá o quanto deveria. E isso tira todo o amparo espiritual dela, todo o propósito espiritual de estar nessa dimensão. A gente não está alinhado a Oxalá pelas nossas atitudes. Então, por exemplo, a pessoa, ela faz de tudo para Oxalá, faz rituais, oferendas, reza, pede, mantra, canta, faz tudo para Oxalá, no sentido ritualístico. Mas a vida dela em si não é uma vida que ela se posiciona como um ambiente de crescimento espiritual. Ela às vezes é individualista no sentido de não colabora com a existência do outro. Então ela só está num lugar egoísta de querer receber, mas ela não está aberta para dar. E pior, às vezes ela só está aberta para dar e não está aberta para receber. Então você tem que entender que você também tem que criar para o outro as condições do outro também fazer para si. Se só você quer dar e você não está, e você está fechada e não quer receber, você tira do outro a oportunidade do outro dar. Então, a relação dar e receber, ela precisa ser equilibrada. E quando se fala em expansão consciencial, expansão espiritual, no Ocidente é muito comum as pessoas serem bastante individualistas, bastante vertical no posicionamento. Então, é comum que as pessoas estejam alienadas, inclusive, ao mundo. Alienadas ao mundo, no mundo próprio que elas criaram na cabeça delas, que é o mundo onde elas são sagradas, onde elas são filha desse, filha daquele. Aquilo faz bem pro ego. Mas quando você vai perceber as atitudes dela, às vezes o trabalho mesmo que ela faz é um trabalho que ela engana as pessoas. Então ela cria necessidade na cabeça das pessoas, vende aquilo para as pessoas e acha que aquilo está tudo bem. Pode ser um trabalho até, não estou dizendo que todos os bancários fazem isso, mas a gente sabe que os funcionários, os bancários, recebem muita pressão, porque eles têm que atingir metas, aí eles ficam tentando vender seguros, produtos que muitas vezes não tem nem necessidade na nossa vida, mas eles criam isso. E isso é um desalinhamento com a comunidade. Então, estar em Oxalá, e você no curso Psicologia dos Orixás 2025 se aprofunda isso, é você ter esse espírito de comunidade. Não é apenas você se preocupar com o seu mundinho, com os seus medos, com os seus apegos, com as suas questões particulares. É você, de uma forma consciente, dentro das suas condições e possibilidades, aberturas, também colaborar com a vida do outro. Não é apenas, ficar aí preocupado com você e com os seus. Você precisa ter uma visão mais coletiva, tá?
Então isso já mostra o quanto a pessoa está desequilibrada em Oxalá. E logo isso vai tirar todo o amparo vibracional que a pessoa precisaria ter na estrutura áurica para poder, inclusive, se proteger de demandas que chegam. Então, essas demandas que chegam espirituais, elas vão encontrar o quê? Uma casa, você, organizada, né, determinada, definida, com porta, com janela, com teto, com chão. Como que ela vai encontrar? Ou vai encontrar uma pessoa bagunçadíssima, né? Então, outro exemplo, se a pessoa não está alinhada em Obá, por exemplo. E tudo isso pode ser com qualquer um dos 16, tá? É um trabalho profundo que você vai compreendendo ali, tá? A base para você ter a percepção de fazer uma leitura de qual orixá que está faltando na vida da pessoa é o curso dentro, né, da Constelação Universal, Psicologia dos Orixás Universal 2025. É com ele que você tem a base para poder ali referenciar, entender a referência de cada orixá. Bom, Obá. Obá é o orixá que convida você para estar em si, para estar consigo. É o orixá que traz para você as capacidades psíquicas que permitem você estar num estado de atenção, de enraizamento com a vida, de pertencimento. Então, é comum que as pessoas criem uma vida mentalmente, uma vida que elas acreditam que seja boa para elas, forçam aquilo e vão viver aquilo. Mas aquilo não nutre, aquilo não traz o enraizamento, aquilo não permite com que elas se sintam pertencentes. Então elas estão vulneráveis. Quando vem uma demanda, é fácil de derrubar, porque ela não está encaixada na vida. Sabe aquelas pessoas que perdem muito tempo com esses duelos, com briga que inesgotáveis? Então, por exemplo, a pessoa cria um mau humor, um conflito dentro da família e ficam aquelas brigas que se arrastam semanas. Uma cunhada falando mal da outra e puxa um grupo da família, puxa outro grupo. Essas pessoas, elas tomam tempo, energia de tantas outras, e todas as entidades espirituais ali se aproveitam, né, dessa confusão para sugar a energia vital, porque você baixa a sua frequência vibracional, elas entram. Então, estar em Obá é estar em si, é conseguir estar em si, no estado de atenção, de escutar o próprio corpo, de respeitar o corpo, né? Será que realmente o corpo quer comer isso? Ou será que o corpo não precisa comer aquilo? Então, esse estado de atenção é o que Obá traz. Então, são dois exemplos de dois orixás desequilibrados no seu campo vibracional que te deixa, ou deixa o seu atendido, vulnerável às demandas espirituais. Então, se você quer sustentar, ancorar as demandas que chegam, você precisa se alinhar a cada orixá. E através da constelação dos orixás, através dos atendimentos de alinhamentos que você, terapeuta, vai fazer. Então, por exemplo, vamos supor que você percebe que o seu atendido está completamente desencaixado de Oxalá. Então, você vai poder constelar as 7 casas aqui de Oxalá. Só Oxalá. Você não vai constelar todas as outras. Você abre a camada 1 de Oxalá, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de Oxalá. Ou de Obá. Você abre aqui, ó, camada 1, 2, 3, 4, 5 de Obá. Você constela só em Obá. Além disso, nas aulas lá da Psicologia dos Orixás da Constelação Universal, você aprofunda o que é cada camada desse orixá. E você vai fazer isso em 2, 3, 4 sessões para a pessoa encaixar. Às vezes ela precisa de um Exu, de um Oxóssi, de uma Oxum. Então ela precisa ancorar naquele orixá que está faltando para ela, e isso permite ela conseguir melhor lidar com as demandas espirituais que chegam e principalmente se fortalecer, estar fortalecida para futuras demandas espirituais,
né? Então você já começa a construir consciência, principalmente não se envolver, né? Não se envolver com coisas que não deveria. Então, a maior parte dos problemas que as pessoas as pessoas criam, né? Então, quando você começa a chegar, alcançar esse grau de consciência de uma forma que a pessoa, gente, vamos prestar atenção, né? Vamos parar de criar problemas. A vida em si tem as suas complexidades, tem os seus desafios, já basta, né? Não precisa criar novos problemas. Mas, até conseguir ter esse grau de consciência, vai um tempo. E a terapeuta de constelação dos orixás tem total condições de auxiliar, tá bom? Então, axé, bons estudos e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.